Aí legal, tem a questão dos americanos lá. Você disse agora anteriormente que a América ela teve uma evolução civilizatória. Não, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento da civilização ocidental. Com o passar do tempo, especialmente do final do século XIX para cá, ela foi fundamental. É um fenômeno antropológico, o tempo vai evoluindo, as nações, né? E eu fico vendo esses caras do Oriente Médio voltando para eles são nações milenares. Está em Ezequiel, a geografia dos caras. Está em Gênesis. Né? Está em Gênesis. Né? Quer dizer, pô, os caras estão lá há muito tempo. A gente está aqui há 500 anos. Nós somos bebê do ponto de vista de civilização perto dos caras. Por que os caras são tão bizarros? Histórico. Por que eles são tão bizarros no trato uns com os outros? Imagina, por exemplo, se fosse o Irã aqui, já tinha explodido o Supremo ontem, por conta da história do Lula. Manja, assim, os caras são muito agressivos, eles não se acalmaram. Antropologicamente, você não fecha a conta, Caio. Olha só, mas que conta fecha? A não ser de alguns países na Europa, de algumas décadas para cá, porque a conta da Alemanha antes de 48 também não fechava, nem da Áustria, nem da Itália, nem de todo mundo praticamente. Então, os Estados Unidos, por exemplo, quanta intervenção planetária, foi o que você perguntou antes. E é claro que das colunas do mal, ainda até aqui é melhor ter esse poder todo na mão dos Estados Unidos do que ter esse poder todo na mão da Rússia, por exemplo, ou da China, embora a gente esteja com dias contados para a China passar adiante. Mas eu ainda prefiro ter esse poder na mão da China do que na mão da Rússia. A Rússia parece ser mais passional no curso da história, mais emocionalmente descontrolada do que a China. Mas, dentre as alternativas de império até aqui, dos males o menor, porque com todos os males dos Estados Unidos, ainda tem um monte de consciências cristãs à antiga, vivas lá. Gente que lutou por direitos humanos, por liberdade, por igualdade. As instituições são muito mais maduras para segurar a loucura de um presidente. Porque não fora isso, não houvesse ali os pesos e contrapesos institucionais e a quantidade volumosa de mentes evoluídas do ponto de vista planetário, sabe lá o que já teria acontecido tendo os Estados Unidos esse poder todo na mão, se os Estados Unidos tivessem apenas as instituições que os países árabes ou islâmicos possuem. São parcas, não são separadas. Uma das coisas que dá garantia de não enlouquecimento de um poder nacional é a separação dos poderes. É que cada um fiscaliza o outro, regulamenta os outros. E isso, por exemplo, nos Estados Unidos se tem. O cara não é todo poderoso para fazer o que queira. Ele pode sofrer intervenções variadas. Como ainda aqui no Brasil também. Com todo o nosso caos, a gente tem ainda um sistema institucional que vem funcionando no regime de pesos e contrapesos. Deus permita que haja essa equivalência, que nada enfraqueça para haver esse equilíbrio mínimo, especialmente num tempo tão translocado quanto esse que a gente vive. Mas no mundo árabe não é assim. Não separa. O Estado não é laico. Por exemplo, no Irã, é a República Islâmica. Era como se aqui fosse os Estados Unidos Católico Romano do Brasil, os Estados Unidos Evangélico do Brasil. Lá no Irã, a República é Islâmica. Em muitos outros países não existe uma fusão tão explícita quanto no Irã, mas na prática é.
Na prática, Estado, religião, governo e religião quase não se separam. Aonde mais havia separação entre os países islâmicos era na Turquia, até a ascensão do Erdogan. Nós tivemos lá os 70 e tantos anos, 80 anos de uma Turquia islâmica, laica e democrática, até esse maluco ascender ao poder e começar a quebrar toda a democracia, a quebrar toda a separação entre os poderes e a forjar, sem declaração explícita, mas cada vez abocanhando mais alguma coisa, ele está forjando um Estado de natureza islâmica, cada vez mais radical, cada vez mais sem liberdade, como você ouve a boca pequena, o pessoal lá te contando cada vez mais assustado o que está acontecendo ali. Aonde religião e Estado se tornam e são a mesma coisa, o que prevalece não é o bom senso civilizatório, mas o dogma religioso. E aí, no mundo árabe, o objetivo de todos os seres realmente religiosos que queiram cumprir o Islã, as Sharias e todas as declarações de mandamento diretas de Maomé ou dos seus seguidores mais imediatos no início, todos esses que têm esse compromisso não imaginam, não veem nenhum Estado laico, porque a mera existência de um Estado laico para eles já é blasfêmia, nesse caso do indivíduo ser muito religioso. Já é blasfêmia, já é uma declaração de independência a Alá, a Maomé. Então o Estado precisa ser um Estado muçulmano, ou seja, submisso ao Corão. Mesmo que ele tenha um governador ou presidente eleito por uma democracia, essa democracia está ali para atender interesses imediatos de relações exteriores, muitas vezes. Não tem nem nada a ver com as convicções de um povo que continua a ser educado de maneira tribal. Nossa. Eles não saíram do tribalismo. E o grande sonho é voltar ao século VII, quando Maomé apareceu. Então você vê que em termos de usos e costumes, esses países todos voltam ao século VII, se possível. Alguns deles têm um sistema de educação evoluído do ponto de vista de tecnologia e mandam seus filhos estudarem fora. Porque na perspectiva civilizatória, eles são todos arcaicos e praticamente pré-medievais em usos e costumes. Especialmente agora, onde há um retrocesso. Houve um tempo que você ainda via alguns se abrindo aqui e ali. Hoje está quase todo mundo em estado de retrocesso outra vez. Então não há muita esperança para o Oriente Médio, do ponto de vista de uma atitude mais laica, mais libertadora, mais livre, mais expansiva. Não há. Se não houver uma revolução cultural que não tem nada que diga que vai haver, humanamente falando, esse negócio só vai evoluir tecnologicamente e vai ficar cada vez mais religiosamente radical. Então a gente pode dizer que a Europa só se acalmou depois que a religião perdeu a força lá? A Europa como influência política? Praticamente não teve mais nenhuma guerra importante depois da Segunda Guerra Mundial. Se foi porque a religião perdeu a força, é difícil dizer, mas a Segunda Guerra causou um trauma. Eles sabem o que é se meter numa idiotice desse tamanho. Já por várias vezes. Só que as novas gerações vão nascendo burras de novo, né? Assim. Vão nascendo burras. Toda nova geração tem a presunção de pensar que eles estão inaugurando um mundo novo. Não olha para trás. Não aprendem nada, repetem as mesmas coisas e são trucidados do mesmo jeito, ou trucidam da mesma maneira idiótica. A renovação generacional não acontece
a partir de nenhum pressuposto de humildade e de sabedoria na nova geração. A arrogância determina cada nova geração planetária. Os Emirados Árabes, mais o Dubai como exemplo, ele deu sorte emocional, porque é um país que... Não, continua tudo igual. Só aparência, brother. É só aparência? Só maquiagem. É, né? Vai pra lá, tenta passar 2 semanas que volta desesperado. O negócio é um é lugar pesado. onde você não bebe um copo de cerveja. Onde tudo é proibido. O pessoal, sinceramente, vai pra lá fazer o que eu até hoje não descobri. Só ver prédio novo. É um showroom de arquitetura futurista. Num deserto, onde tudo é artificial, praias e tudo mais. E onde tudo é vetado. É o tipo do lugar onde eu não queria ir. Não é porque eu preciso fazer nada. É porque eu não suporto viver num lugar de coibições universais. Não suporto. Eu nasci para liberdade, não consigo. Dubai não me diz nada. Então é um lugar turisticamente e espiritualmente sem graça. Sem graça. Sem graça para nenhuma. Nenhuma. Entendi. Só se você... Nem cassino você vai para lá para jogar. Você vai lá para dizer que foi lá. Você viu as torres mais altas do mundo. É uma coisa assim. Ter esse orgulho